Vamos lá, gente. Resolução de mais uma questão de ética da OAB, Estatuto e Regulamento Geral. Maria Clara contratou o advogado Benjamin para sua defesa em um processo criminal, no qual figura como ré. Após reuniões destinadas a estruturar a defesa técnica de Maria Clara, Benjamin percebe que a cliente não demonstra plena confiança no patrono, deixando de revelar fatos importantes para sua atuação em juízo. Diante dessas circunstâncias, é recomendável que Benjamin. Então, gente, aqui a questão aborda as relações com o cliente, né? Principalmente no direito penal, a relação com o cliente ela deve ser de extrema confiança. Lógico, em todas as áreas, direito administrativo, civil, trabalhista, todas têm que ter a confiança entre cliente e advogado. E no direito penal, muito mais porque envolve o bem maior depois da vida, que é a liberdade de todos nós, certo? Então, num processo criminal em que o cliente esconde certos detalhes do advogado, ou então dá a entender que não está confiando no seu trabalho, começa a fazer muitos questionamentos que dizem respeito à eficiência da estratégia que ele está traçando. Então, o Código de Ética ele regula essa situação e ele sugere ao advogado que adote uma certa conduta, que a gente vai ver agora, certo? Vamos lá. Artigo 10 do novo Código de Ética e Disciplina, ele diz o seguinte: as relações entre advogado e cliente baseiam-se na confiança recíproca. Tem que haver a confiança dos dois sentidos, né? Tanto eu tenho que confiar nas coisas que meu cliente está me dizendo, quanto meu cliente tem que confiar nas coisas que eu estou dizendo a ele, certo? Agora, sentindo o advogado que essa confiança lhe falta, é recomendável que externe ao cliente sua impressão. Ou seja, que ele diga, olha, eu estou percebendo aí que você não está confiando no meu trabalho. E, se não se resolver, se não ficar esclarecido, não se dissipando as dúvidas existentes, promova, em seguida, o subestabelecimento do mandato ou a ele renuncie. Né? Então, se o advogado percebe que a relação de confiança com o seu cliente não está plenamente formada, satisfatoriamente formada, ele ou subestabelece, que é quando eu passo os meus poderes de advogado para outro advogado, por meio do subestabelecimento, ou simplesmente eu renuncio à causa, eu notifico a ele, como determina o estatuto, que estou saindo do processo, né? E ele vai contratar um outro advogado que seja da confiança dele. É isso que o código recomenda. Não tem como você continuar num processo em que não haja confiança. Isso pode provocar problemas futuros. O cliente pode alegar futuramente que ele não teve talvez um êxito na causa por conta de uma conduta sua. Então, isso não é uma questão para ficar sendo discutida com o cliente, porque o advogado ele tem a independência, a autonomia para decidir qual estratégia vai tomar. Se o cliente não concorda, não confia, o advogado tem que ou esclarecer a situação, e se não esclarecida, ele subestabelece ou renuncia, certo? Então vamos lá. Foi o que aconteceu no processo. Maria Clara contratou o advogado Benjamin para sua defesa e depois ele percebeu que ela não estava revelando fatos importantes. Letra A. Benjamin, o que ele tem que fazer? O que é recomendável? Mantenha-se no patrocínio da causa, pois constitui dever do advogado assumir a defesa criminal, sem considerar sua própria opinião sobre a culpa do acusado, e independentemente de saber a verdade real dos fatos ocorridos. Não é assim, a gente já viu que por conta da relação de confiança abalada, ele não é recomendável que ele se mantenha no patrocínio da causa. Até é verdade que é nosso dever assumir defesa criminal sem fazer julgamentos. Isso não nos cabe, certo? Nós defendemos a ordem jurídica e as garantias processuais de todas as pessoas, independente do crime que ela tenha praticado. Mas, se houver a confiança do seu constituinte, certo? Letra B. Então, a letra A está incorreta, não é recomendável. Letra B. Externe à cliente a sua impressão, solicitando que ela lhe revele os fatos necessários à sua defesa. Caso não seja estabelecida a confiança, Benjamin poderá renunciar ao mandato, sendo vedado que este o subestabeleça a outrem, uma vez que a quebra da confiança com o subestabelecente contamina a relação com o subestabelecido. Bom, essa tem até uma aparência, né, de lógica. Se eu não tenho confiança, então não posso subestabelecer para outra pessoa. Mas não é isso que diz o código textualmente. Como a gente viu aqui no artigo 10, ou ele promove o subestabelecimento ou ele renuncia, tá? Então essa letra B também está incorreta. Por quê? Porque não é vedado que ele subestabeleça. Letra C.
É recomendável que Benjamin renuncie desde logo ao mandato, pois as relações entre advogado e cliente baseiam-se na confiança recíproca, e o profissional não deve perquirir junto ao acusado a verdade real sobre os fatos que lhe são imputados. Incorreto. Ele não deve de cara logo renunciar ao processo, né? Como a gente viu, é recomendável que primeiro ele externe a sua impressão. A gente viu aqui, ó, que sentindo o advogado que essa confiança lhe falta, é recomendável que externe ao cliente sua impressão. Aí sim, se não se dissiparem as dúvidas, aí sim ele vai sair da causa, certo? Então essa aqui está errado por isso, porque ele não tem que renunciar desde logo o mandato. E letra D, externe à cliente a sua impressão, ok, solicitando que ela lhe revele os fatos necessários à sua defesa. Caso não seja estabelecida a confiança, Benjamin poderá renunciar ao mandato ou promover o subestabelecimento a outrem. E é essa a resposta correta. Valeu, galera!